Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Mitchell, um empresário milionário, morava no topo de um arranha-céu em Manhattan, em uma cobertura envidraçada que oferecia vistas espetaculares da cidade que nunca dorme. Através das janelas do chão ao teto, era possível ver as luzes da Times Square dançando na noite, táxis amarelos passando como formigas apressadas e arranha-céus brilhando como estrelas de um relógio. Este apartamento era um símbolo de sucesso, um santuário do luxo moderno. Madeira nobre, mármore italiano, obras de arte contemporâneas. Cada detalhe havia sido cuidadosamente escolhido por arquitetos renomados. Para o mundo, John Mitchell era a personificação do sonho americano. Um homem que se fez sozinho e que começou do nada e agora liderava um império financeiro. Ele era frequentemente visto nas páginas de revistas de negócios, sempre sorridente, sempre impecável. Ele tinha uma bela casa nos Hamptons, carros clássicos, uma reputação impecável e, o mais importante, tinha Emily, sua filha de 10 anos. Uma pequena luz em sua vida, uma criança vivaz e curiosa, com cabelos dourados e uma risada cristalina. Mas tudo havia desmoronado 6 meses antes. Uma estrada molhada. Um motorista bêbado. Um grito, depois silêncio. Emily, sua única filha, seu mundo inteiro morrera instantaneamente. John estava dirigindo. Ele não fora o responsável, a polícia o declarara. Mas a culpa não se importava com os relatórios oficiais. Ela se instalara dentro dele como um veneno que se espalhava lentamente. Desde aquele dia, John era uma casca do que era antes. O mundo podia continuar girando. Ele permanecerá congelado naquela noite. Ele havia cancelado todos os seus encontros sociais, demitido os empregados domésticos, apagado as luzes da cobertura. Vagava sozinho, muitas vezes sem comer, olhando para as fotos de Emily enfileiradas em cima do piano, ou sentado na cama, ainda respirando o aroma do seu cobertor favorito. Ele não estava chorando. Não conseguia mais. Seu rosto permanecia inexpressivo, mas sua alma sangrava. Numa noite fria e cinzenta de inverno, com a cidade soterrada por uma fina camada de neve, John saiu para uma rara reunião com seus sócios. Ele não dissera quase nada durante a reunião. Os números, os mercados, o desempenho trimestral? Parecia distante, absurdo. Ele saiu da sala de conferências sem se despedir, com a expressão fechada. Ele pegou um táxi para casa. Sentou-se no banco de trás com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para as luzes da cidade que passavam silenciosamente pela janela. O veículo diminuiu a velocidade até um semáforo, em frente ao Riverside Park. Ele virou a cabeça automaticamente para fora, sem nenhum motivo específico. E foi aí que ele a viu. Uma figura, encolhida num banco, quase invisível sob um cobertor improvisado. Uma jovem envolta num casaco velho e esfarrapado, com os cabelos emaranhados e as bochechas encovadas de frio e fome. Ela mal se mexia, mas seus olhos brilhavam nas sombras como 2 cacos de obsidiana. Eram grandes, intensos e encaravam John com uma concentração quase irreal. Não com ódio nem com ciúme, mas com uma espécie de clareza desarmante. Como se o visse. De verdade. Como se visse nele o que ninguém mais podia ou queria ver. Ele foi tomado por uma inquietação repentina. Desviou o olhar, balançou a cabeça e fechou brevemente as pálpebras. Quando as abriu novamente, ela ainda estava lá. Imóvel. Presente. Inexplicavelmente presente. Seu nome era Sarah. Ela tinha 27 anos, mas as ruas a faziam parecer 10 anos mais velha. O clima, a fome, o medo e os olhares alheios esculpiram seu rosto com a dureza do concreto. Por 2 anos, ela sobrevivera nas entranhas de Nova York, entre as esquinas de prédios abandonados, as entradas quentes do metrô, as cozinhas comunitárias e os bancos públicos que se tornavam, todas as noites, seu único lar. Ela conhecia a cidade por suas sombras, seus silêncios e suas correntes de ar. Conhecia os rostos que se desviam, as mãos que se fecham, os insultos que caem como chuva. Mas naquela noite um estranho arrepio percorreu sua espinha, um pressentimento, como uma mão invisível em seu ombro. Ela vira aquele homem elegante sentado em um táxi preto, o rosto pálido e congelado como uma estátua. Seu olhar não era como o dos outros homens ricos que passavam por ela com desdém ou indiferença. Não. Seu olhar estava em outro lugar. Quebrado. Vazio. Ela o observou por alguns segundos, sem se mexer, depois se levantou lentamente, ignorando o frio que lhe queimava os pés descalços, sob os tênis furados. Algo dentro dela crescia, um impulso irreprimível, inexplicável. Ela não sabia de onde vinha essa coragem. Não tinha um plano. Apenas uma certeza, precisava falar com ele.
Quando o sinal abriu e o táxi arrancou lentamente, Sarah atravessou a rua desajeitadamente, com os carros buzinando ao seu redor, e se aproximou da porta dos fundos. Ela bateu de leve no vidro com a ponta dos dedos. John virou a cabeça surpreso, e seus olhares finalmente se encontraram, sem intermediários. Ela ficou sem voz por dias. Mas então uma nova força irrompeu de seu peito, e ela falou com uma voz firme, clara, porém gentil. Senhor, posso acordar sua filha morta? O mundo pareceu parar. Os olhos de John se arregalaram, congelados. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, com os lábios entreabertos, como se o tempo tivesse congelado em torno daquela pergunta absurda, cruel, talvez até insana. E no entanto, algo dentro dele vibrava como uma corda esticada demais. Ele abaixou a janela lentamente. O frio invadiu o carro. Sarah, trêmula mas ereta, encarou-o com uma intensidade perturbadora. O que você acabou de dizer? Ele sussurrou. Eu sei como é perder alguém. Pensar que não sobrou nada. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Às vezes não é a pessoa morta que você precisa acordar, senhor. É aquela que ficou. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você está sofrendo. Você se trancou num túmulo que construiu com a sua dor. Mas às vezes tudo o que é preciso é uma voz, um olhar, uma pergunta inesperada, para romper a noite. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava apertada. Fechou a janela lentamente, mas não por desprezo. Mas como um homem que pressente que a represa está prestes a romper. O táxi continuou seu caminho, e ele se virou uma última vez para olhar para aquela jovem, congelada na neve, com os braços cruzados sobre o peito, o olhar fixo no dele. Naquela noite ele não dormiu. Vagou pelo silêncio gélido de sua cobertura, com os pés descalços no chão frio de madeira, incapaz de pensar em outra coisa senão esta frase sobrenatural. Posso acordar sua filha morta? Ele não sabia nada sobre ela. Nem o nome dela, nem a história dela, nem o que exatamente ela quis dizer. Mas aquelas palavras giravam em sua cabeça como uma melodia estranha, quase sagrada. E pela primeira vez em meses, ele sentiu algo diferente de vazio. Uma falha, uma emoção, uma faísca. Na manhã seguinte, John Mitchell acordou com um novo peso no peito. Não o peso da dor. Ele já havia se acostumado a ela, como uma dor surda que se torna um ruído de fundo constante. Mas um tipo diferente de tensão. Uma curiosidade aguda quase dolorosa. Uma necessidade. Ele saiu do prédio sem avisar o motorista, vestiu um casaco preto por cima do terno e pegou um táxi sem dar detalhes. Ele simplesmente perguntou. Riverside Park. Onde os bancos ficam de frente para 86th. O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso ao ver um homem tão bem vestido querendo caminhar até aquela parte do parque no meio do inverno, mas não insistiu no assunto. Quando John chegou, o céu estava cinzento, quase uniforme, e a neve derretia lentamente, formando poças sujas aos pés das árvores desfolhadas. O vento era gelado, fustigando suas bochechas e levantando as bainhas de seu casaco. E lá estava ela. Sarah, encolhida no mesmo banco, envolta num casaco surrado que não parecia mais protegê-la. Seus dedos saíam de luvas furadas, o cabelo estava preso desajeitadamente para trás, mas não foi sua aparência que impressionou John, foi a luz em seus olhos. Uma clareza estranha, quase irreal, apesar do cansaço, apesar da vida que ela levará. Ele se aproximou lentamente, como um homem entrando em um santuário. Ela o viu chegando, mas não se moveu. Não pareceu surpresa ou com medo. Apenas olhou para ele, como se o esperasse. John parou a alguns passos de distância. Hesitou, depois sentou-se na ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. O frio penetrava suas pernas através do terno, mas ele não lhe deu atenção. Depois de um longo silêncio, ele sussurrou. O porquê você disse isso ontem à noite? Sarah virou a cabeça lentamente para ele. Seus olhos não eram evasivos. Eram calmos, pé no chão. Porque eu o vi, senhor. Não o seu terno. Não o seu carro. Não o seu silêncio. Eu o vi, e vi o vazio. O tipo de vazio que não se pode fingir. Ela deu de ombros suavemente com os lábios pressionados como se estivesse hesitante em prosseguir, e então acrescentou. Perdi meu irmão aos 15 anos. Ele era meu refúgio. Meu único apoio. Uma noite, ele saiu para comprar leite, e nunca mais voltou. Um cara atirou nele por $10 e um relógio. Minha mãe faliu. Meu pai foi embora. E eu acabei aqui. Ela fez uma pausa. O vento soprou um pouco mais forte, e ela puxou o cobertor para mais perto dos joelhos. O mundo não tem piedade de quem cai. Ele me pisoteou, me ignorou, me manchou. Mas eu entendi com o tempo que se eu quisesse sobreviver sem me tornar tão fria quanto esta cidade, eu tinha que perdoar.
Não esquecer, mas me libertar. Ela voltou seu olhar para John. A dor confina. A esperança liberta. E às vezes, simplesmente dizer uma coisa estranha a um homem num táxi pode semear uma semente. John sentiu um nó na garganta. Suas mãos tremiam. Ele passará 6 meses trancado em sua torre de marfim, convencendo-se de que ninguém conseguia entender. E no entanto, aquela mulher, aquela estranha, acabará de expressar em palavras o que ele sentia com uma precisão desconcertante. Ele respirou fundo. O nome da minha filha era Emily. Ela tinha 10 anos. Ela adorava pássaros. Ela os desenhava por toda parte. No dia em que ela morreu, eu estava dirigindo. Íamos para a aula de música dela. Ele se inclinou um pouco para a frente, seu rosto se contraindo. Não foi minha culpa. Todo mundo me disse isso. Mas não consigo me obrigar a dizer. Freiei tarde demais. Gritei o nome dele. Segurei a mão dele, ainda quente, e soube que tinha acabado antes mesmo das ambulâncias chegarem. Sua voz embargou. Sarah não disse nada. Apenas colocou a mão fria sobre a de John, sem dizer nada, sem julgá-la. Aquele simples toque foi suficiente para romper as barreiras. João pleura. Não as lágrimas furtivas das noites passadas. Não os soluços silenciosos entre as lembranças. Ele chorou como um homem que finalmente se livrou de um fardo pesado demais para carregar sozinho. E Sarah ficou ali, imóvel como uma pedra na tempestade, oferecendo sua presença como refúgio. Com o passar das semanas, uma rotina estranha se desenvolveu entre John e Sarah. Todas as terças e sextas-feiras, ele voltava ao parque, às vezes com uma garrafa térmica de café quente, às vezes com uma sacola contendo um casaco, um cachecol ou simplesmente um cobertor limpo. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada imediatamente. O silêncio entre eles havia se tornado um espaço de paz, não de constrangimento. Aos poucos, suas conversas se intensificaram. Conversavam sobre tudo e nada, a chuva, os pombos, as memórias da infância, as injustiças do mundo, os sonhos esquecidos. John nunca conheceu ninguém como ela. Sarah, embora danificada pela vida, mantinha uma lucidez desarmante. Não esperava nada dele. Não buscava favores nem piedade. Ofereceu apenas sua presença, crua, verdadeira, com uma honestidade rara. Num dia frio de janeiro, John hesitou por um longo tempo, então disse-lhe: Sabe, faz meses que não convido ninguém para minha casa. Você gostaria de vir? Só, comer alguma coisa. Conversar em algum lugar quentinho. Sarah olhou para ele surpresa e então assentiu lentamente. Se você tem certeza. Não quero te envergonhar. Você não me incomoda, Sarah. Você me lembra que estou viva. A chegada de Sarah à cobertura atraiu olhares incrédulos. A governanta, Ellen, uma mulher rígida e leal que ocupava o cargo havia 20 anos, lançou-lhe um olhar perplexo e depois olhou para John com preocupação. Sr. Mitchell, esta jovem, é sua convidada? Sim, Ellen. O nome dela é Sarah. E ela está aqui a meu pedido. Ellen assentiu sem questionar. Mas na cozinha, os funcionários cochichavam. Um morador de rua? No apartamento dos Mitchell? Nunca tinham visto nada parecido. Mesmo assim, Sarah se acomodou na sala como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Não com arrogância, mas com a humildade que torna as pessoas discretas e essenciais. Ela observou cada detalhe da cobertura não para julgar, mas como alguém que redescobre o que significa lar. Elas compartilharam uma refeição simples, sopa de abóbora, pão fresco e queijo. Sarah comeu devagar, sem exageros, com gratidão. Então, olhando para as fotos de Emily nas prateleiras, disse suavemente: Você deveria escrever para ele uma carta. Dizer a ele o que você nunca ousou dizer. John franziu a testa. Para quem? Para Emily. Escreva para ela como se ela pudesse ler as estrelas. Isso não a trará de volta, mas pode trazer você de volta. Naquela noite, John pegou um caderno que não tocava desde o funeral e escreveu uma carta longa, dolorosa e de cortar o coração. Contou a ela sobre seu amor, sua culpa, sua ausência. Chorou por horas. Então adormeceu, pela primeira vez em 6 meses, sem pesadelos. Semanas se transformaram em meses. Sarah agora vinha regularmente. Ela ajudava na fundação que John financiava em seu nome. Juntos, decidiram criar uma estrutura, um lugar onde os moradores de rua pudessem não apenas dormir e comer, mas também conversar, chorar, escrever e existir. Eles a chamaram de Casa da Emily, em memória da garotinha que havia sido a luz de John, e de certa forma, a chama que despertou Sarah também. O começo foi difícil. Alguns investidores se recusaram a apoiar um projeto coliderado por uma ex-moradora de rua. Mas John perseverou. Sarah também. Ela discursou em conferências e deu depoimentos na televisão. Ela não se fez de vítima.
Ela falou com uma sinceridade desarmante e, aos poucos, os corações começaram a ouvir. Um ano depois, a Fundação Mitchell Sarah ajudava centenas de pessoas. Mães em sofrimento, veteranos esquecidos, jovens rejeitados pelas famílias, pais destroçados pela vida. Alguns reaprenderam a ler, outros recuperavam a dignidade. John estava vivo novamente. Ele ria. Ele amava. Ele estava comprometido. Falava de Emily com ternura, não mais com vergonha. Sarah, por outro lado, havia encontrado um lugar no mundo novamente. Ela estava fazendo cursos de treinamento, trabalhando na fundação, aconselhando aqueles que não tinham mais voz. Na gala anual da fundação, John subiu ao palco diante de uma plateia lotada. Vestia um terno preto, o rosto calmo e o olhar fixo. Há um ano, eu era um homem morto em tempo emprestado. Eu tinha perdido tudo. E foi uma estranha, uma moradora de rua, que me acordou. Ela falou comigo quando ninguém mais ousou. Ela estendeu a mão para mim da rua enquanto eu estava preso na minha dor dourada. Ele fez uma pausa. Sarah observava da primeira fila com os olhos brilhando. Ela me mostrou que mesmo na noite mais escura, uma luz pode brilhar. Uma luz que você não espera, que vem debaixo de onde você nunca olha. A plateia permaneceu em silêncio, chocada. Então Sarah subiu ao palco, vestida sobriamente mas com dignidade. Ela olhou ao redor da sala e simplesmente sussurrou. Às vezes são aqueles que você pensa que estão mortos, que podem lhe ensinar a maior lição de vida. Aplausos estrondosos irromperam. Mas não foi uma ovação social. Foi um eco de almas tocadas. John e Sarah permaneceram conectados para sempre. O vínculo deles não era romântico nem comercial. Era mais profundo do que tudo isso. Era humano. A prova de que a compaixão pode penetrar as paredes mais grossas. A prova de que um simples olhar pode reescrever um destino.